Boa tarde mais uma vez. A senhora diretora não pôde estar presente, pediu para vos dar as boas-vindas, agradecer a presença, assim como aos nossos convidados, e dizer que esta iniciativa se integra no âmbito do concurso Fala Ciência, Comunicar Ciência. E nós temos tido a oportunidade de, através desta parceria, trazermos cá algumas personalidades na área da ciência, que nos vêm falar das suas áreas de especialidade e conseguimos, deste modo, alargar os temas que costumamos tratar na atividade que tem a designação de conversa com. Hoje temos aqui o professor Rogério Martins, que é muito conhecido, é matemático e eu acho que toda a gente conhece o programa de televisão Isto é Matemática, que ele apresenta, para uma conversa com o professor João Miguel Ferreira, que é docente da Universidade dos Açores, faz parte da organização do concurso Fala Ciência e tem feito um pouco a ponte entre a biblioteca e a organização. Portanto, da nossa parte, muito obrigada pela vossa presença. Sei que vai ser uma tarde cheia de matemática e possivelmente de experiências e pedi então que desse imenso interesse. Obrigada. Eu agradeço as suas palavras, agradeço a colaboração da biblioteca que se mostra sempre disponível a receber estes eventos. Como disse, há um evento também que é um concurso de comunicação de ciência que se teve lugar ontem à tarde. E neste concurso nós convidamos algumas pessoas para virem fazer parte do júri e este ano trouxemos várias pessoas e depois aproveitamos essas pessoas, exploramos essas pessoas para atividades paralelas. E foi neste contexto que convidamos o professor Rogério Martins para fazer parte do júri e então tentamos fazer uma material para ela e surgiu esta hipótese de fazer aqui no biblioteca esta conversa. Eu já agradeço a colaboração e dar-lhe. Eu acho que vocês conhecem melhor o professor Rogério Martins do que eu, porque estão aqui, são pessoas que devem ser admiradores do seu programa. Ele é professor e investigador na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova, é, portanto, doutorado em Matemática, e a sua área de investigação está relacionada com equações diferenciais e sistemas dinâmicos. Ele é conhecido pelo programa e por esse programa, Isto é Matemática, já recebeu vários prémios, e também recebeu prémios ligados à sua investigação. É autor, obviamente, de várias publicações nesta área científica. Esta conversa, eu espero que não seja a dois. A minha ideia vai ser começar a falar mais ou menos de uma área, um pouco sobre matemática em geral, investigação, depois falar um bocadinho de ensino e também falar, depois, obviamente, da divulgação, da importância da divulgação e o que é que tudo sobre o programa Isto é Matemática e outras coisas. Pelo meio, o Rogério vai fazer umas pequenas ilustrações ou demonstrações que vocês já conhecem dos seus programas, algumas delas. Eu tenho aqui uma cábula porque é para não me esquecer de coisas. E eu pensava por... Eu sei que aqui há muitos matemáticos, se fossem matemáticos, mas imagino que há alguns que não são. E uma coisa que eu não sei se é uma pergunta que tem alguma interação ou não, mas a matemática é uma invenção, uma criação, ou uma descoberta? Quando se faz matemática, está-se a descobrir algo que existe ou está-se a criar? Essa é uma pergunta muito gira. Eu de facto, já muito obrigado por estar pelo convite, é um grande prazer estar aqui nos Açores mais uma vez. Eu nunca tinha estado aqui na Terceira, portanto sou completamente caloiro aqui. Bem, mas a pergunta esta pergunta eu acho que é uma pergunta muito interessante. De facto, há coisas na vida que são claramente descobertas, como, sei lá, uma montanha. A montanha já lá estava antes do alpinista lá ter ido. Se não tivesse sido aquele montanhista, teria sido outro a chegar ao pico daquela montanha. A montanha estava ali. Portanto, ela foi descoberta. Depois as coisas são inventadas. Um quadro de Picasso, claramente é uma invenção da cabeça dele. Se ele não tivesse nascido, provavelmente nunca ninguém teria pintado a Guernica, não é? Eventualmente, até se o próprio Picasso tivesse nascido uns dias mais tarde, provavelmente teria tido outras influências e já não teria pintado aquele quadro. E a questão que se coloca, de facto, que é pertinente é, e a matemática, sei lá, o teorema de Pitágoras é descoberto ou inventado? Será que, se não fosse o Pitágoras a encontrar aquela relação nos triângulos retângulos, será que outra pessoa teria encontrado aquela relação e agora chamaria-se teorema de João Miguel ou outra coisa qualquer, ou não? E de facto ninguém sabe muito bem. Eu confesso, eu tenho, já agora vou falar seguramente sobre isso, eu tenho
Tenho uns shows agora que levo às escolas, aliás, nós tivemos para tentar trazer isso aqui, tenho uns shows que levo às escolas e uma das coisas que de facto eu falo é justamente essa, curiosamente nós não tínhamos combinado isto, mas uma das coisas que eu falo é essa. Porquê? Porque eu tenho um exemplo, na altura, nesse show, mostro um exemplo de um objeto, que é um objeto físico, que foi descoberto primeiro matematicamente, ou seja, com fórmulas, e depois dele ter sido descoberto, descobriu-se que certas tartarugas utilizam essa forma geométrica para regularem e ficarem sempre de pé. Ou seja, foi um objeto que foi descoberto matematicamente, mas depois percebeu-se que a natureza já conhecia aquela geometria e já tinha aplicado, de certa forma, para criar tartarugas com aquela geometria. Ou seja, é claramente um exemplo que prova que, não necessariamente toda a matemática, mas pelo menos uma parte da matemática é de facto descoberta. Ela existe intrinsecamente na natureza. Ou seja, essa pergunta também é muito giro pensar sobre isso, que eu acho que vai ser a resposta derradeira a essa pergunta vai acontecer quando nós descobrirmos extraterrestres. Não é? Porque estão de acordo. Das duas, uma, se os extraterrestres existem e são inteligentes, bem, devem pensar sobre a realidade. A questão é, será que eles também encontraram o Teorema de Pitágoras ou não? Se eles têm a mesma matemática que nós temos, eventualmente, claro, não vão chamar triângulo, têm outros nomes para as coisas, mas as ideias, digamos, base, se forem as mesmas, se eles tiverem encontrado o pi, o Teorema de Pitágoras, os polinómios, tudo isso, então é porque a matemática é descoberta. Ela está aí e as pessoas vão tropeçando nela, não é? Eventualmente, se nós os encontrarmos e eles tiverem uma matemática completamente diferente, aí é prova que, de facto, a matemática é inventada e é um produto da nossa cabeça, de facto. Não sabemos. Se querem a minha opinião, eu já falei muito e nunca disse a minha opinião. A minha opinião é que uma parte da matemática é inventada, outra parte é descoberta. Nomeadamente, quando nós falamos de coisas muito elementares, por exemplo, números. Os números claramente que são descobertos, eles estão lá. Aliás, há umas experiências famosas agora que provam que os bebés, logo quando nascem, já têm intuição para contar, não sei exatamente até quando, mas acho que é até 3. Ou seja, um bebê não precisa de aprender a contar até 3 para saber contar até 3. Há umas experiências muito interessantes em que eles têm uns bonecos, escondem os bonecos e depois tentam avaliar a reação do boneco quando escapam. E então eles escondem, vamos supor, 3, e depois imaginem que alguém tira 1 e eles quando destapam só lá estão 2. E o bebê, mesmo sem falar, faz uma cara de supostamente estavam lá 3 e não 2, não é? Ou seja, aparentemente coisas simples são reais, ou seja, os números é inevitável. O pi, por exemplo, é inevitável, aquilo é o quociente entre duas quantidades que aparecem em qualquer pessoa que tenha uma roda, não é? Agora, outras coisas, como por exemplo as coisas agora de ponta, sei lá, teoria de feixes, topologia, não sei das quantas, provavelmente é um bocado fruto da nossa cabeça, ou seja, são coisas que nós já esticamos um bocado a corda para entender a realidade, já são construções um pouco nossas. Ou seja, o que eu quero dizer é, se eu tivesse de pôr a minha mão no fogo, eu diria que quando encontrarmos extraterrestres, eles devem conhecer o Teorema de Pitágoras, devem conhecer o pi, mas se calhar não conhecem as últimas teorias quânticas que nós criámos. Eu estou a falar de teorias quânticas que são matemática, basicamente, são coisas muito bom. Tem outras teorias diferentes. Se leva a uma pergunta que é, toda a gente conhece, tem um físico que pergunta quem? Físicos conhecidos, estás a dizer sobre Einstein, Newton, e talvez por exceção de Pitágoras, tu achas que o comum dos mortais conhece matemáticos famosos, quer do passado, quer de hoje? Pois não. Não conhece. Isso eu costumo dizer que os físicos são muito mais hábeis que os matemáticos a transmitir, a vender a sua imagem, não é? Porque quando nós perguntamos na rua se nos podem indicar o nome de cientista, toda a gente diz Einstein, mas ninguém consegue muitas vezes dizer o nome de um único matemático. E isso é uma pena, porque os matemáticos existem e a verdade é que nós nunca fomos muito hábeis. Ainda discutíamos isso no outro dia, que é as teorias físicas de ponta, sei lá, mecânica quântica, teoria de feixes, teoria das cordas, bosão de Higgs. Ninguém sabe o que é aquilo realmente. Mas as pessoas falam sobre aquilo. No outro dia estávamos justamente a discutir isso, que é
houve, na altura do bosão de Higgs, havia um prós e contras na RTP sobre o bosão de Higgs, o que é uma coisa impressionante, quando ninguém sabe o que é o bosão de Higgs. Quando digo ninguém sabe, é porque aquilo é uma coisa complicada de entender, tal e qual como a maior parte das teorias Eu sou físico e não sei o que é. Pois, eles pronto, criaram aquela ideia da partícula de Deus e tal, e portanto os jornalistas... Se for mais jornalistas... Foram, eu por acaso não tenho a certeza, foi um jornalista o primeiro, Penso que okay. sim. Mas de qualquer forma foi, eles são, sei lá, eu quando era estudante lia, por exemplo, muitos livros de física de Feynman, os livros de divulgação, lia quase mais que os dos matemáticos. Nós, estou a dizer nós porque aqui há muitos matemáticos, mas pronto, os matemáticos são... Nós não somos muito bons a comunicar e então somos acanhados, nós também fomos um bocado na matemática porque éramos um bocado metidos connosco, não sei, gostávamos de estar no nosso quarto fechados e o que faz com que não sejamos assim aquele expoente máximo da extroversão, não é? E isso dificulta a comunicação, não é? Eu próprio, às vezes as pessoas dizem, tu és muito, é só comunicação, não, eu sou bastante introvertido, eu depois tento pôr esta minha persona, que eu mostro no Isto é Matemática, mas na verdade não sou realmente eu sou bastante mais contido. Posso perguntar quais são os teus ídolos matemáticos? Tens alguns matemáticos que Os meus admiras muito? ídolos matemáticos, boa pergunta. Poincaré era claramente, embora Poincaré também me dera um pouquinho de físico, mas Poincaré talvez seja, deixem-me só pensar, este tipo de perguntas é aquele tipo de perguntas que me parte a cabeça, é como quando nos perguntam qual é que é o teu livro favorito? Não sei, há tantos livros, mas matemáticos, o Poincaré claramente que era um deles, mas havia um outro qualquer que eu gostava de dizer que também... Então, tu cá falaste as várias ciências têm momentos em que há algumas áreas que dominam, são mais áreas quentes, por exemplo, na astrofísica, as ondas gravitacionais, até que recebeu o Prémio Nobel de Física há pouco tempo, as descobertas das ondas gravitacionais, os planetas extrasolares, que receberam o Prémio Nobel de Física este ano. Quais são as áreas quentes da investigação? Achas que é possível dizer-nos e a gente perceber na matemática? Assim, há áreas em que as pessoas estão muito dedicadas a essas, são áreas prioritárias, ou isso não se passa com a matemática, quase que modas, não é? Eu acho que com a matemática não existe tanto isso. A matemática, eu acho que a matemática distingue... É curioso falar sobre a investigação em matemática, porque muitas vezes as pessoas que não fazem investigação em matemática, bem, quem é professor já provavelmente sabe disso, mas muitas vezes assim o cidadão comum na rua não sabe que existe investigação em matemática sequer. Portanto, a questão começa aí. As pessoas acham que a matemática é uma coisa que se aprende na escola, mas que já está bastante cristalizada e que não há cientista, como o equivalente ao cientista de bata branca, não existe o cientista matemático. O que não é a verdade de todos. Aliás, há umas estatísticas que tentam medir a quantidade de artigos científicos que se publicam em cada área e, se não me engano, a matemática está na frente. Não há de ser também, seguramente, também aqui para nós, porque há assim tanta coisa interessante para fazer em matemática, que há, atenção, há muitíssimas. O que eu quero dizer é comparado com outras áreas. O que se passa também é que nos ensinos superiores a quantidade de matemáticos que há a trabalhar é muito maior, em geral, que outras áreas. Porquê? Por exemplo, no meu departamento, eu trabalho na FCT, na Faculdade de Ciência e Tecnologia na Universidade Nova, e o nosso departamento é o maior, tem cerca de 80 pessoas. É muito maior que o departamento de Física, é muito maior que o departamento de Química, tudo isso. E porquê é que é maior? Não porque nós tenhamos muitos alunos em matemática, mas porque ensinamos todos os outros a matemática. Ou seja, e isto acontece mesmo pelo mundo inteiro. Ou seja, como a matemática é uma coisa que se ensina muito, porque está na base de quase tudo, portanto, todos os cursos de engenharia, de ciências, etc., têm muita matemática, o que faz com que nos ensinos superiores, nas universidades, haja muitos matemáticos. E como as pessoas, quando trabalham no ensino superior, normalmente fazem metade, ou seja, dão aulas e ao mesmo tempo fazem investigação, isso faz com que haja muita gente a fazer investigação em matemática. Quais é que são os temas mais quentes? Eu diria, eu não sei se consigo identificar temas quentes na matemática, e talvez uma das razões seja porque a investigação em matemática tem certas especificidades, e uma delas é que as pessoas,
Quando nós somos investigadores de matemática, já agora, só para contextualizar, eu de facto também sou dessas pessoas. Eu metade do meu tempo dou aulas, metade do meu tempo faço investigação. Agora não é bem assim, porque a parte de investigação está quase toda substituída por comunicação de ciência, por divulgação de matemática. Mas quando nós fazemos investigação em matemática, nós temos uma grande liberdade para escolher aquilo que queremos fazer. Ao contrário de outras áreas, onde, sei lá, quando nós precisamos de um laboratório, as minhas filhas, por exemplo, estão agora, uma delas está a estudar biologia, biotecnologia, ela, se quer fazer um doutoramento, tem de se juntar a um grupo que já esteja a fazer investigação de uma certa coisa, porque precisa de um laboratório, precisa de instrumentos e tudo isso. E isso custa muito dinheiro e, portanto, ela tem de se juntar a um grupo, que já, no caso dela, está a investigar arroz. O ADN do arroz. E, portanto, ela tem de ter um grupo que já esteja a trabalhar naquilo. Quando nós somos matemáticos, não temos isso, não temos esse tipo de restrições. Podemos fazer, como é um trabalho completamente teórico, nós podemos, se nos apaixonamos. Eu, por exemplo, comecei a estudar uma coisa que se chama sincronização, que eu gostava muito e gostava do tema e tudo isso, e entrei por aí. O meu orientador fazia outra coisa qualquer, e eu decidi que era aquilo que eu queria fazer, e comecei a estudar aquilo, e durante muitos anos estudei aquilo. E, portanto, não há qualquer restrição àquilo que nós temos. E por isso talvez não haja essa coisa das áreas quentes, porque as pessoas dispersam-se muito e andam a fazer coisas diferentes. Mas, claro, às vezes há um bocadinho de modas, sei lá, às vezes são equações mais ordinárias, outras vezes mais derivadas parciais, não sei, mas é... Tu falaste de investigação, queres-nos explicar palavras que não matemáticos, por exemplo, nesta audiência, percebam exatamente o que é que tu investigas? Sim, essa é uma pergunta curiosa. Eu sou daquelas pessoas que acreditam. Há uma frase, cá está, eu lia muito isso, o Richard Feynman, que é físico e foi um prémio Nobel da Física, ele tem uma série de livros de divulgação, e ele dizia que nós só compreendemos a física quando a conseguimos explicar à nossa avó. E eu acredito muito nisso. Essa frase, depois, entretanto, já quem digo é o Einstein, porque o Einstein dizia que, acho que o Einstein disse qualquer coisa semelhante, do género, só entendes a física quando a conseguis explicar a uma criança de 4 anos. E eu sou dessas pessoas, eu sempre fiz questão de, ok, tudo o que eu estudar eu tenho que conseguir explicar a qualquer pessoa, ok? E então, antes de explicar antes de responder à tua pergunta, e então sempre fiz muita questão de tentar, eu quando estou a investigar já estou a pensar como é que vou explicar aquilo às pessoas. Aliás, essa é uma coisa curiosa, eu sempre estou... para mim, a parte mais, e às vezes quando me perguntam porquê é que começaste a comunicar a ciência, eu acho que teve muito na base isto. Eu, quando claramente os meus colegas, quando estão a fazer investigação, estão a pensar como é que vão escrever aquilo num artigo científico. Eu estou a pensar como é que vou fazer uma palestra a explicar isto. E começava logo nos congressos, antes de ser comunicador de ciência, as minhas palestras eram sempre, as pessoas vinham sempre ter comigo no final, adorei a tua palestra, percebi tudo. Claro que as outras eles percebem os primeiros 5 minutos e depois ninguém percebe mais. Eu fazia questão que as pessoas percebessem até ao fim. Mas agora, respondendo concretamente aquilo que eu investigo, eu faço muita coisa, porque é isso, como é muito fácil saltar de umas coisas para as outras, eu comecei a estudar uma coisa que se chama equações diferenciais, e aquilo era uma coisa até muito teórica. Depois percebi um dia que não queria estudar coisas tão teóricas, queria estudar coisas que tivessem algo, que tivessem uma relação com a realidade, que era aquilo que nós discutimos. Comecei durante muito tempo, estudei uma coisa que é sincronização. Sincronização é quando nós temos osciladores, e o caso mais típico é dois relógios. Aliás, há uma história famosa que tem a ver com isso. Foi o Huygens. O Huygens estava a estudar relógios, os relógios de pêndulo, e um dia ele percebeu que tinha dois relógios em cima da mesma estante e os relógios estavam a oscilar em simultâneo, sincronizados um com o outro. Ele achou aquilo estranho, fez uma experiência e ele percebeu que sempre que se colocasse o relógio de um lado da sala, o outro relógio do outro lado da sala, aquilo não acontecia. Mas se os colocasse os dois em cima da mesma prateleira, aquilo acontecia. E isso agora chama-se sincronização, está por todo o lado. Nós hoje sabemos, por exemplo, que o ciclo circadiano, aquilo que provoca o jet lag, não é mais do que a desincronização do nosso ciclo interno de dia e noite, que nós temos, que é aquilo que se chama o ciclo circadiano, que é aquilo que nos faz ter sono à mesma hora, ou ter fome sempre à mesma hora, essencialmente. Portanto, o jet lag é uma desincronização do nosso ciclo circadiano com o ciclo solar. Portanto, cá está um problema de sincronização, mas existem muitos mais. O nosso corpo, aliás, está cheio, os médicos estudam, por exemplo, a epilepsia, percebeu-se agora que é um problema de sincronização, é ao contrário. Ou seja, os neurónios começam a sincronizar
as batidas, quer dizer, os impulsos e criam os ataques epilépticos. E, portanto, a sincronização está por todo lado, os engenheiros precisam de sincronização, sei lá, a ressonância, no fundo, é o fenómeno quando nós vamos no carro e o nosso volante começa a tremer, é um fenómeno de sincronização das oscilações da estrada com a ressonância natural do nosso carro. Portanto, isso estava por todo lado, isso foi uma coisa que eu estudei muito. Mas agora, às vezes as pessoas perguntam, mas tu estudavas ciclos circadianos? Não. O que nós fazemos em matemática é, nós pegamos nas equações que descrevem esses fenómenos e tentamos estudá-las do ponto de vista teórico. E, portanto, isso fiz durante muito tempo. Mais recentemente, já agora, eu tinha dito que o Miguel tinha dito que eu ia fazer umas experiências, e sim, já agora que falamos na minha investigação, uns anos depois, aliás, é um dos meus últimos artigos, é sobre esta corrente aqui. E cá está, como nós podemos saltar completamente de um tempo para o outro, um dia eu já estava a fazer o programa Isto é Matemática, e um dia um amigo meu que me mostrou uma destas correntes. Ele tinha visto isto no YouTube, e tinha uma destas correntes. Estas correntes são aquelas correntes que vocês veem seguramente aí nas casas de banho, às vezes estão a segurar as tampas dos ralos, ou às vezes estão também aí nos stores. Mas é destas correntes metálicas. Esta aqui tem 50 metros. Okay? Ele mostrou-me esta corrente porque ela faz uma coisa que é bem curiosa. E esta corrente aqui tem 50 metros. Okay? E quando eu puxar a ponta desta corrente para o chão, ela consegue imaginar o que é que vai acontecer. A corrente vai começar a cair e vai começar a puxar a corrente que está lá dentro e vai acabar por ir tudo para o chão. Okay? E isso é giro. Agora, o que acontece é uma coisa muito mais fantástica. E é tão mais fantástica quanto mais alta tiver. Ok? É por isso que eu pedi aqui um escalote. Eu pedi aqui pode ser assim. Assim está perfeito. Não, está bem. É por isso que eu pedi aqui estes escalotes são assim. Ok, aqui o Miguel vai segurar o escalote. Aliás, eu tive aqui uma ideia. Tenho aqui um capacete para o Miguel, porque reparem que diz matemático, não diz engenheiro, é um capacete matemático. Agora, eu estou protegido pelo Miguel e o Miguel está protegido pelo capacete. Eu vou tentar fazer isto aqui e vou talvez pedir a vossa contagem. Podem contar até 3. 1, 2, 3. Caso para dizer embrulha Harry Potter. Pode pensar assim, é melhor ficar, porque depois dá menos trabalho a desembrulhar. Não faz mal. Podes ficar, porque eu vou precisar de ti outra vez. Bem, então, um amigo meu um dia mostrou-me isto e eu fiquei completamente fixe. Uau, mas o que é que se passa? Porquê que a corrente salta como um repuxo dentro da caneca quando ela devia ir para o chão diretamente? Ela devia contornar em vez de saltar, tipo o repuxo. Esta coisa aqui, que ele aqui saltou para esta altura, se nós fizermos isto, aliás, há um episódio de matemática que falamos sobre isto, se nós fizermos isto de 50 metros de altura e ela subiu 1,5 metros no ar. Ou seja, ela salta dentro do... Em inglês isto chama-se The Chain Fountain, se procurarem no YouTube. Então, quando eu vi isto, fiquei como vocês, disse, uau, o que é que se passa ali? E a verdade é que depois comecei a pensar sobre aquilo e descobri que este fenómeno, esta coisa que aqui aconteceu, só foi vista pela primeira vez em 2013, por um senhor chamado Steve Mould. Nós às vezes pensamos que, a ciência que se faz atualmente é toda em mecânicas quânticas e tal, mas não, há fenómenos como este, tão banais como a corrente a cair, que de repente salta como um repuxo, e descobri eu nessa altura que ninguém sabia porque é que ela sobe. E então aquilo tornou-se uma obsessão para mim. Eu comecei a estudar sobre aquilo, trabalho numa coisa que é sistemas dinâmicos e equações diferenciais, que justamente modela situações que evoluem no tempo, que é exatamente o caso da sincronização, e é exatamente o tipo de coisa que se aplica neste tipo de situação. E, de facto, um dos meus últimos artigos é justamente sobre esta corrente. Não resolve o problema totalmente, mas dá um contributo, nomeadamente, depois de ele ter visto isto, houve 2 físicos de Cambridge que decidiram dar uma possível resposta para isto. Eles estudaram isto e tentaram dar uma possível resposta, e essencialmente o que nós argumentamos é que digamos, a teoria que eles tentam avançar para justificar o fenómeno não é suficiente.
Nós até, o nome do nosso artigo é The Not So Simple Change Fountain. O que nós argumentamos é que não é assim, é muito mais complicado, ou seja, ainda não sabemos, mas eles próprios também avançam com essa teoria, mas não têm certeza. Eles dizem que, ok, é uma possível explicação. Eles também fazem uma coisa muito curiosa, eles provam matematicamente, e aí sim é uma prova, eles provam matematicamente que não se trata de força centrífuga. Ou seja, quando eu vi isto pela primeira vez, eu pensei, ok, a corrente sai dentro do copo, ela tem de contornar o bordo do copo. E ao contornar o bordo do copo faz aqui esta curvinha. E ao fazer esta curvinha, sente, as bolinhas são pesadas, de metal claro, elas sentem aquilo que sente qualquer pessoa que faça uma curva num carro. É empurrada para o lado de fora da curva, ou seja, a força centrífuga. Aqui é exatamente a mesma coisa, as bolinhas dão a volta assim, e ao darem esta volta, fazem esta curva, e eu pensei, ok, há uma força que empurra para cima, que é a força centrífuga, e é isso que faz, entretanto, a corrente subir. Eles dizem que não, eles argumentam e provam matematicamente, e sim com contas, eles dizem que não, porque essa força centrífuga é totalmente anulada pela força de tensão da corrente. E eu fiquei totalmente convencido com isso, e agora vou-te pedir de novo, que vistas o teu folhas do capacete, porque nós vamos subir ali acima. Eu fiquei totalmente convencido quando fizermos isto com uma bandeja. Parem, desta vez não existe bordo do copo, a corrente podia ir diretamente para o chão. E portanto nós vamos, apenas não sei mais alto, ainda podia subir mais alto. 1, 2, 3. Obrigado, Miguel. Uma salva de palmas aqui para o Miguel. Bem, mas então, de facto, este foi um dos últimos artigos que eu publiquei. Às vezes as pessoas pensam que, ok, que este tipo de coisas são coisas da física. E são, atenção. O que se passa é que como a matemática está por trás de tudo, quem algum dia descobrir, conseguir arranjar uma explicação total para este fenómeno da corrente subir, vai ter um modelo matemático por trás, seja um matemático a fazê-lo, ou seja um físico, ou seja um engenheiro. Mas, portanto, a matemática acaba por estar por trás disto tudo. Aliás, nós publicámos este artigo numa revista que se chama Experimental Mathematics, ou seja, supostamente é parte da matemática que resulta um bocadinho mais de experiências. Mas pronto, aqui está o que eu faço. Só uma questão. Isto funciona com outro tipo de corda? Num corda normal não funciona, mas com outros materiais? Funciona com outros materiais. Se procurarem no YouTube podem ver isto a acontecer com uma corrente. Alguém põe uma corrente, não, desculpa, uma corda. Põe uma corda dentro de uma panela e aquilo está exatamente uma corda. Sim, uma corda de nylon. Ok. Bom, então, eu fiquei assim um bocado em choque. Nós vimos agora aqui uma coisa, não é? Uma aplicação matemática, de facto, é útil. Não é que as pessoas se preocupem no seu dia-a-dia, porque acorda, sobe e faz isto, não é? Mas vemos que há uma utilidade. Agora, qual a utilidade do último teorema de Fermat? É como perguntarem a utilidade do último teorema de Fermat, é como eu perguntar ao Picasso porque é que ele pintou aquele quadro. Ao Pollock. As pessoas fazem arte sem nenhuma razão, só porque é bonito e só porque é interessante explorar coisas novas. Mas, no entanto, matemática é a mesma coisa. O teorema de Fermat foi bom, portanto, depois poderás explicar, se calhar, os que não são matemáticos que não conhecem. Portanto, é algo extremamente fácil de explicar, mas tão difícil de provar que demorou séculos a conseguir mostrar. E a pessoa que o demonstrou ganhou o prémio máximo na matemática, que é a medalha de Flores completamente. E, portanto, ele ganhou um prémio para algo que até hoje não se conhece. Eu pensei que já saberia alguma aplicação já poderia haver do último Fermat. Mas há outras coisas, obviamente, que, e eu conheço um exemplo, não sei se será o ideal, mas de matemática que foi construída, que é o cálculo tensorial, que foi construída por Ricci e Cevita, dois matemáticos italianos, que quando o fizeram não havia muitas aplicações. Até que um senhor que talvez tenha ouvido falar, o Albert Einstein, depois de desenvolver a relatividade restrita, ao tentar desenvolver a relatividade geral, faltavam ali ferramentas. E depois então ele percebeu que tinha que recorrer àquela ferramenta de cálculo tensorial, mas que não conhecia. Portanto, os físicos em geral não conheciam, era uma ferramenta que não era de conhecimento comum, e hoje é ensinado nas universidades, em engenharias, em cursos de física, é ensinado. Então é um exemplo
não sei se tu tens outros, que já tens outros até mais interessantes, de ferramentas que são construídas, técnicas que são desenvolvidas, sem o fim, e depois surge a teoria da relatividade era impossível geral, era impossível desenvolver sem esta ferramenta matemática. Não sei se tens algo. Sim, mas eu acho que é isso. Nós não devemos ficar muito obcecados com aplicações para a matemática que se investiga hoje em dia. É natural, ou seja, eu acho que as coisas como estão bem, no sentido em que há matemáticos que são muito aplicados, há matemáticos que são muito puros, há matemáticos que fazem matemática, que fazem quase como um jogo. Aquilo para eles é um jogo, é uma construção puramente teórica que não tem qualquer aplicação. Há outros que fazem uma matemática altamente aplicada, que estudam exatamente um fenómeno concreto e as equações que se ajustam àquele fenómeno, fazem modulação, etc. Eu, por exemplo, eu encaixo-me ali a meio. Normalmente eu costumo dizer que estou a meio termo entre os puros e os aplicados, no sentido em que a matemática que eu gosto de fazer, e volto a dizer, eu tenho a felicidade de estar em matemática e de poder escolher aquilo que eu gosto de fazer. A matemática que eu gosto de fazer é um tipo de matemática que tem um pé na realidade, no sentido, aquilo tem uma interpretação prática, mas é teórico, ou seja, a mim, o prazer que me dá não é resolver o problema prático, o prazer que me dá é resolver o problema teórico, no sentido, eu fico contente quando consigo entender o objeto matemático, mas para mim não faria sentido estar a estudar coisas altamente abstratas só pela abstração da coisa, e também acharia que seria estar, digamos, demasiado aplicado, é demasiado material para mim. Mas pronto, eu vivo ali um bocadinho no meio. Mas eu acho que eu costumo dar um exemplo que eu acho que, uma analogia talvez, que eu acho que está muito em paralelo com esta ideia do puro aplicado na matemática, que é a arte. Se nós pensarmos, na arte existem os artistas aplicados, são os designers. São aquelas pessoas que desenham um copo, ok? O que ele é um artista também, no fundo, ou seja, eles têm formação de desenho, entendem a arte por arte, mas na prática ele quer desenhar um copo que seja útil e que seja prático e que seja agradável ao toque e tudo isso. E depois há o artista puro. A questão é, o artista aplicado, ele é influenciado pelo artista puro, sei lá, ele às vezes, porque ele também é artista, vê quadros, não sei quem, e eventualmente lembra-se, ok, eu poderia utilizar algumas técnicas destas aqui, e no fundo, com a matemática é exatamente a mesma coisa, ou seja, nós, muitas vezes, há sempre estes chavões, sei lá, dos números primos, que primeiro era uma coisa altamente teórica e agora é uma coisa altamente aplicada, porque está por trás dos sistemas de encriptação. É verdade, mas a maior parte da influência que passa dos matemáticos teóricos para os matemáticos práticos nem é uma coisa, muitas vezes, que nós possamos pôr o dedo, olha, foi aqui. Aquilo acontece tal qual como acontece na arte, não é? Por influência, quer dizer, as pessoas estão em contacto umas com as outras e vão-se contagiando com ideias e às tantas o matemático prático, o matemático aplicado, está a ser influenciado pelo outro um bocadinho só porque foi como aluno, foi aluno do outro que era mais teórico, sei lá, todos esse tipo de coisas, não é? Porque a sua cabeça está estruturada de uma forma matemática, porque foi influenciado pelos matemáticos mais puros. Tudo isto é um contínuo, não é? Que as coisas passam de um lado para o outro. A partir das pessoas nunca sabem o que é a matemática pura, não pode vir a ser aplicada. Sim. E esse é o argumento das pessoas, embora é o argumento das pessoas, dos meus colegas, quando fazem investigação e querem financiamento. Normalmente, quando a pessoa faz um projeto de investigação em matemática, claro, quer estudar as suas equações, mas põe lá, isto tem implicações, não sei o quê, porque normalmente é isso que traz dinheiro para o projeto. Mas eu acho que não devia sequer de ser uma questão, ou seja, nós devíamos e temos o direito, assim como o Estado investe em cinema, investe para umas pessoas fazerem um cinema de autor e não sei o quê, que às vezes também as pessoas dizem, mas porquê que estão a pagar estes tipos? Ou porquê que o Estado investe, sei lá, em orquestras de música clássica que custam uma fortuna e é só pela arte, não é? Portanto, também faz sentido investir em cientistas que façam matemática só pela matemática, só pelo prazer de criar novas coisas. Isso depois vai ter influência. E uma coisa que está ligada com isto, e talvez tenha mais a ver aqui com este público, que
acho que muitas destas pessoas são professores. Às vezes, que outra coisa que a mim me irrita, entre aspas, irrita, sim, posso dizer, que é aquela coisa de estarem sempre a perguntar, então, mas para que a matemática serve? Quando nós ensinamos a matemática na escola, as pessoas dizem sempre, então, mas para que isso serve? Para que eu tenho de saber isso? Eu acho que e depois nós que somos matemáticos, ficamos um bocado com peso de consciência de procurar aplicações e justificações. Não temos. Porque reparem no seguinte, quando a próxima pessoa vos perguntar isso, vocês perguntem, ou tipicamente a pessoa pergunta, é que eu passei a vida toda e nunca precisei de aplicar polinómios na minha vida prática e não sei o quê. Vocês perguntem, quando é que foi a última vez que aplicou química, ou física, ou filosofia? A maior parte das coisas que nós aprendemos na escola, nós não conseguimos dizer, olha, foi aqui que eu aprendi, que eu utilizei tudo aquilo que aprendi sobre Kant em filosofia e não sei o quê, ou foi aqui que eu apliquei a teoria atómica do Bohr, ou qualquer coisa assim que eu aprendi em química. A maior parte das coisas que nós aprendemos na escola, nós não utilizamos no dia-a-dia de forma direta. De forma indireta, sim. Tudo aquilo forma uma base, ou seja, forma-me a mim como pessoa e forma a todos nós, não é? Portanto, nós, quando aprendemos coisas na escola, quer dizer, é claro que é óbvio, quando eu vou ao supermercado, faço contas e isso é uma aplicação concreta e objetiva, ou quando eu tenho de escrever, estou de facto a utilizar qualquer coisa que aprendi na escola. Mas a maior parte daquilo que nós aprendemos na escola, nós nunca aplicamos, seja matemática, ou seja química, ou seja física, ou seja outra coisa qualquer. E, portanto, nós, matemáticos, não temos de nos sentir mal, e acho que a resposta devia ser, e às vezes eu sinto que as pessoas dizem, para que é que isso serve? E nós sentimos que temos de arranjar justificações e temos de arranjar exemplos e não sei o quê. Não temos nada, não temos como os outros também não têm. A matemática dá uma definição base, ensina-nos a pensar, estrutura o nosso pensamento, ensina-nos o rigor de fazer uma construção, e tudo isso são coisas não palpáveis na prática. Quando a pessoa toma uma decisão comprar um carro ou não comprar uma casa ou não comprar, castigar o filho ou não castigar, lá por trás está tudo isso, está tudo isso a levar a pessoa numa certa direção, não é? E é isso que é por isso que e a prova de que isso é útil é que, de facto, quem não tem educação, em geral, não se consegue, não consegue gerir a vida de forma tão bem, não é? E, portanto, é óbvio que toda esta construção é útil, torna as pessoas melhores, torna as pessoas mais pacíficas, torna as pessoas, às vezes, eu costumo dizer que uma das provas da utilidade do ensino é, por exemplo, o trânsito, os acidentes de trânsito. Nós, em Portugal, temos tido um decréscimo constante e sólido do número de mortes na estrada ano após ano. As pessoas às vezes dizem, é porque temos carros melhores, é porque temos estradas melhores. Também, mas na minha opinião é porque as pessoas em média são mais educadas. Quando as pessoas são educadas na estrada, primeiro, avaliam mais facilmente os riscos de conduzir. Por exemplo, antigamente, eu lembro quando eu tinha 20 anos, nós lá no continente, quer dizer, era fácil ver alguém passar por nós a 200 a hora e era muito comum. As pessoas tinham até um certo, eu tenho um carro, dá 200, posso andar com aquilo. Atualmente é raro ver-se alguém a passar por nós com uma grande velocidade. As pessoas são mais conscientes porque estão mais educadas, são mais conscientes na rua, ou seja, respeitam mais a diferença, percebem mais, ok, há pessoas que têm outro estilo de conduzir. Quando nós temos educação, nós respeitamos mais a diferença, somos melhores cidadãos. E também na estrada, e isso faz com que aconteçam menos acidentes. Ou seja, e agora as pessoas vão dizer, então, mas qual é que foi a matemática que tu aprendeste para que depois tenhas menos acidentes? Não é possível encontrar uma relação entre as duas. É tudo isso. Mas tens-te demonstrado? Não. Eu queria-te perguntar, tu falaste uma coisa, penso que quase com muita frequência surgem pequenos escândalos, basicamente pessoas que ficam defraudadas, que são esquemas piramidais. Sim, cá está. Aí algum conhecimento de matemática evitaria as pessoas que caírem nesses tipos de esquemas. Não sei se é isso. Cá está uma forma de... As pessoas caem em esquemas piramidais quando são mais frágeis, ou seja,
Porque, e é isso que cá está, eu não consigo identificar a parte da matemática que eu posso tentar explicar o que é um esquema piramidal do ponto de vista matemático, era uma das ideias que eu tinha para um desistir em matemáticas, nunca chegámos a fazer, mas, e portanto nós podemos entender aquilo, mas de facto o que faz as pessoas serem mais resistentes à burla e tudo isso, e serem mais, não se deixarem levar tanto por vigaristas, é um bocado, é o pensamento crítico, não é? Pensar de forma mais lógica, conseguir ver mais longe, mais ramificações, não é? E isso é uma coisa que é treinada pela matemática e por muitas outras coisas, não é? Nós sermos mais, nós não somos um ser racional, mas não somos assim tantos, nós somos, ou seja, a nossa parte racional pode ser muito desenvolvida com a educação e tudo isso, e isso permite-nos ir mais longe, não é? Dando um bocadinho agora do tema, imagina que há aqui um pai que tem um filho que lhe diz que quer estudar matemática. E o pai diz, mas tu queres ser professor de matemática? Obviamente que não é a única saída. O que é que tu dirias a esse pai? O que é que uma pessoa licenciada em matemática pode fazer? Não só em Portugal, mas às vezes em Portugal não há oportunidades e lá fora há outras. Mas mesmo em Portugal, a carreira de matemático está muito incompreendida pelas pessoas em geral, pela sociedade em geral. Na minha opinião, a grande razão é porque os matemáticos podem fazer coisas completamente diferentes. Eu, por acaso, estava a falar, uma das pessoas que esteve cá também, por causa de falar ciência, é o bastonário da Ordem dos Biólogos, e ele diz que também acontece um pouco na biologia. Ele diz que uma boa parte das pessoas que estão a fazer, por exemplo, análises, são as pessoas que trabalham nos laboratórios de análises médicas, são biólogos. E com os matemáticos acontece um pouco a mesma coisa. Os meus colegas de licenciatura, e seguramente se há aqui pessoas com licenciatura em matemática também devem sentir isso, estão a fazer coisas completamente diferentes. Bem, uma grande parte estão a ensinar. De facto, há um grande... E é aí que normalmente as pessoas acham que está a profissão, o futuro de um licenciado em matemática. Mas estão a fazer muitas outras coisas. Estão em bancos, em seguradoras. Ainda há pouco tempo eu falava quando preparei um desiste em matemáticas, falava com uma pessoa que estava no grupo AGS Seguros, que ele dizia que todo o departamento dela eram matemáticos. Ela era a chefe daquele departamento. Ele dizia que todo o departamento são matemáticos, são licenciados em matemática. Estão muito em consultoras, estão muito a trabalhar em empresas de transportes. Tenho colegas que estão na TAP, tenho colegas que estão na Refer. Os matemáticos estão por todo o lado, o que faz com que as pessoas não tenham uma ideia clara daquilo que faz o matemático. Mas, de facto, os matemáticos agora estão muito em programação. Os matemáticos agora é uma área que está em expansão, uma expansão tremenda, que é a área da análise, o que chamam de Big Data, que é a análise de grandes bases de dados. Atualmente, na internet, todas estas empresas, quando nós vamos clicando aqui e ali, vão recolhendo dados sobre nós. E as empresas que querem vender, seja principalmente na internet, mas também aquelas que querem fazer vendas aí, elas querem tentar perceber como é que os consumidores se comportam, o que é que eles querem, e há uma série de gente a trabalhar esses dados, e essas pessoas são matemáticos. Essas áreas são tão procuradas que as áreas correspondentes de investigação em Big Data não têm gente para trabalhar, porque toda a gente está nas empresas, porque eles são muito bem pagos para fazerem isso. E, portanto, as pessoas estão a fazer muita coisa. Há também uma outra coisa que eu às vezes digo, acontece mais dizer aos meus alunos, que é, muitas vezes as pessoas sonham ser investigadores, por exemplo, na área de medicina. As pessoas, tipicamente, pronto, nós quando somos novos, achamos sempre que vamos mudar o mundo. E nós, quando somos novos, às vezes achamos, ok, quero descobrir a cura para o cancro. E às vezes essas pessoas acham, ok, o caminho normal para mim é fazer um curso de medicina. E não. Nos dias de hoje, muitas das áreas de investigação de ponta, como medicina, o caminho mais curto para lá chegar e a forma mais natural de lá chegar é através de uma licenciatura em matemática. Tenho muitos colegas que fazem, sei lá, trabalham em epidemiologia, que trabalham junto com médicos justamente em cancro. Porquê? Porque atualmente a investigação de ponta que se faz em biologia, em medicina e em muitas outras áreas, em economia e tudo isso, cada vez mais a investigação de ponta envolve matemática muito avançada e muito dura de entender. E então,
tipicamente, as pessoas que fizeram cursos de medicina, e principalmente de biologia, que acontece muito em biologia, que é um curso que tradicionalmente tem muito pouca matemática, depois não conseguem fazer de facto investigação naquela área, ou têm mais dificuldades, ou são remetidos para áreas mais de laboratório, coisas mais práticas, mas por trás deles estão uma série de gente que está a fazer trabalho teórico, que muitas vezes são matemáticos, porque têm formação forte em matemática que lhes permite depois trabalhar em coisas aplicadas, mas a partir de uma formação matemática. Eu agora mudaria para falar um bocadinho sobre o ensino. Não sei se querem fazer uma pergunta sobre investigação matemática ou querem colocar. Tu, sendo professor, tens contato com alunos, o teu trabalho de divulgação vais em muitas escolas, deves ter uma grande sensibilidade. Como é que está o ensino, a aprendizagem da matemática em Portugal? Nos rankings internacionais temos vindo a subir, não é? Mas qual é a tua perspectiva? Pois é isso, eu confesso que ensino, eu não sou especialista em ensino. Eu ensino, como alguns de vocês que são professores, ensino e portanto preocupo-me, porque é o meu trabalho. Mas de facto a minha percepção é que, a minha percepção, e deixem-me já fazer aqui uma declaração de votos, eu sou um otimista crónico, ok? Mas a minha percepção é que as coisas estão cada vez melhor. Cada vez os nossos alunos sabem mais. Nós temos aquela tendência, que é sempre a tendência da geração mais velha, a dizer, ok, a próxima geração está perdida, eles agora não fazem nada, nós sempre é que era. Eu acho que não. Pronto. Eles atualmente sabem, eles não só têm a parte mais de memória, como depois também têm outro tipo de competências de resolução de problemas e tudo isso. A minha percepção, mas atenção, se forem perguntar aos meus colegas do mesmo departamento, muitos deles vão dizer que não. Mas a minha percepção é que os alunos chegam à faculdade com cada vez melhor formação em matemática. Melhor no sentido de são mais desenrascados, sabem utilizar as ferramentas matemáticas de forma mais competente do que seriam outros. E portanto eu acho que cada vez estamos melhor. Os estudos internacionais também indicam mais ou menos o mesmo. Nós temos vindo a subir de forma progressiva e mais ou menos constante. A minha teoria também, e é por isso que eu também não gosto muitas vezes de me envolver nesta discussão, é que normalmente a discussão depois fica extremamente politizada. Começam tudo a dizer, então, mas afinal a culpa é do Crato, era do não sei quê, a teoria, este ministro foi melhor, este ministro foi melhor. E eu acho que, na verdade, aqui para nós, essa discussão não faz tanto sentido. Para mim, a razão que leva, de facto, as pessoas cada vez serem melhores em matemática em Portugal, o desempenho dos nossos alunos, tem muito mais a ver com a sociedade como um todo. A minha teoria, eu sou suspeito de teorias, e pronto, cá está mais uma teoria que eu não conseguirei provar nunca, mas a minha teoria é que nós temos estado a subir por uma razão, é que nós víamos de um Estado muito mau, ou seja, de facto nós viemos de uma ditadura muito longa, que não valorizava o ensino. As pessoas, antes de 25 de Abril, o ensino não era muito valorizado, o que quer dizer que nós tínhamos muito espaço para melhorar. Depois aconteceu uma coisa muito curiosa, que é, a partir do momento, portanto, nós vínhamos de um nível de média de escolarização muito baixo, em média em Portugal. Depois de 25 de Abril, as pessoas começaram a aceder a cada vez níveis de escolarização maiores. E a pouco começaram a tirar licenciaturas. Os miúdos de 15 anos, de hoje em dia, que são aqueles que estão a fazer os testes de PISA, etc., são os filhos são os meus filhos, que eu, entretanto, já tenho uma filha com 24. Ou seja, que são os meus filhos, e eu nasci bem depois de 25 de Abril. Bem depois não, por acaso. Queria dizer que eu fui ensinado, ou fui escolarizado bem depois de 25 de Abril. Mas o que eu quero dizer é que depois de 25 de Abril, a média de acesso à universidade foi, e a níveis superiores de educação, foi sendo cada vez maior. O que faz com que os filhos, as pessoas, os miúdos de 15 anos que atualmente estão a fazer estes exames, são filhos de pessoas que têm uma escolarização muito superior, em média, àqueles que estavam a fazer os testes de PISA 20 anos antes. Ou seja, e claro, e nós sabemos que se nós estamos inseridos num meio familiar de pessoas que nos entendem, quando nós chegamos a casa falamos sobre aquilo que aprendemos na escola e as pessoas podem falar connosco sobre isso. Têm livros, eventualmente leem livros, leem jornais. Se nós estamos rodeados de pessoas que têm
uma média de escolarização já mais elevada, isso de facto torna-nos melhores alunos. E, portanto, na prática, nós estamos a ter um progresso sustentado de melhoria em termos de desempenhos nos testes internacionais, porque, como sociedade, cada vez estamos mais escolarizados e isso dá um suporte à geração que está a ser avaliada realmente nos PISAs, etc. Portanto, para mim, é essa a grande explicação para isto tudo. Não é o facto de não querer ter feito os exames mais puxados ou do outro ter feito outra coisa qualquer. É claro que as políticas de educação são importantes, eu também não estou a desvalorizar o trabalho dos ministros e não estou a desvalorizar o trabalho de toda a gente que anda a pensar programas e toda a gente que anda a pensar estratégias de educação. Por exemplo, outra coisa que tem melhorado muitíssimo, cá está, muito melhor do que escolher este programa ou aquele, é a forma como as escolas funcionam nos dias de hoje. Os professores de hoje são muito melhores do que os professores que me ensinaram a mim. Eu não sei qual é que é a vossa experiência, mas eu quando era aluno, nos anos 80, aquilo era uma balda, os professores faltavam muitíssimo, as pessoas eram um pouco eficientes, por exemplo, a controlar a disciplina nas salas. Atualmente os professores são muito melhores, são muito mais eficientes a controlar, sei lá, a criar estratégias de controlar as turmas, de estimular, são muito mais motivadores para os alunos. Nós hoje, se pensarmos bem, se olharmos para trás, da forma como nós éramos ensinados e a forma como nós hoje ensinamos, somos muito melhores. E, portanto, isso reflete-se na escola. Agora, haverá sempre gente que vai dizer, ok, esta geração está mesmo perdida. Eu sou um otimista, não sei. Algumas pessoas, não sei se estou a dizer alguma agenda, há uma tendência de querer dar grande importância a algumas áreas, como a matemática, respectivamente à carga horária que é atribuída às disciplinas. E algumas pessoas, não sei se com razão ou sem razão, acham que está-se a desvalorizar outras áreas, como por exemplo a expressão artística, a filosofia, as ciências sociais. Eu que sou de física e também ligado à matemática, e gosto muito, mas eu consigo conhecer alguma razão, porque eu não sei se aumentando o número de horas se vai aumentar de facto a aprendizagem. Não sei se tu tens alguma opinião sobre isso. Eu confesso que não tenho assim uma grande opinião sobre isso. Nós tendemos a achar que a forma como nós fomos ensinados é a forma mais equilibrada, e eu faço parte do acho. Ou seja, eu continuo a achar que esta distribuição, atenção, não sou de facto aquele apologista de que, ok, o que interessa são estas ciências mais duras e tal, e eu acho que tudo, sei lá, a educação física, a educação artística, tudo isso são componentes importantes da nossa formação. E, portanto, claro, devem ter o seu papel. Se devem ter mais ou menos do que têm atualmente, não sei, eu acho que como está bem, mas foi a forma como foi educado. Eu não tenho assim uma profunda. Eu acho que nunca vou ser a Ministra da Educação, nem político, porque eu sou daquelas pessoas, os políticos têm sempre certezas de muitas coisas, eu só tenho dúvidas. E no caso da educação, é uma das sítios onde eu tenho mais dúvidas. Não faço ideia, não sei se me perguntassem, ainda há pouco tempo, aliás, temos estado nos últimos dias, temos estado lá na faculdade a reformular a estrutura da licenciatura em matemática. E eu senti isso na pele, que ok, devemos pôr mais análise, digamos, um nível diferente, mas a discussão é basicamente equivalente. Devemos pôr mais análises, pôr mais geometrias, pôr mais investigações operacionais, mais estatísticas, menos. Eu não tenho respostas para isso. Eu também não. E admiro às vezes quem tem certezas. Eu só tenho dúvidas sobre essas coisas. Eu acho que até certo ponto, por exemplo, atenção, não há de ser completamente assim. Às vezes nós discutimos um bocado sobre a questão dos programas, por exemplo, no secundário, no básico, seja lá onde for. O que é que devemos ensinar? Devemos ensinar mais geometria, mais contas, devemos ensinar mais raciocínio, mais memorização. Há um colega meu que diz que a ciência e o mundo do conhecimento é um pouco como um fractal. Não sei se sabem o que é um fractal. Um fractal são aquelas imagens que
nós vamos ampliando e vamos vendo sempre toda a riqueza, é como se aquilo tivesse, é como o feto, não é? Vai abrindo e nós vemos, é como se fosse, cada folha do feto é um próprio feto e depois cada folhinha volta a ser um próprio feto. E ele diz que o conhecimento é um bocadinho como um fractal. Nós, se estudarmos uma certa área a fundo, vamos encontrar toda a riqueza do mundo naquele sítio também. E, portanto, isso acho que é uma visão bastante poética e que, de certa forma, quando trazida aqui para esta discussão de, ok, nós devemos ensinar mais isto ou mais aquilo, mostra que se calhar não é assim tão importante ensinar mais aquilo ou mais isto ou mais aquilo. É mais importante, na minha opinião, a forma como se ensina. Ou seja, pegar numa certa matéria e fazer com que os alunos entendam aquilo realmente. Tenham, e posso ir até ao fundo, por exemplo, acho que um erro, e esta é a minha crítica também, concreta, acho que um dos erros, e sim acho que é um erro, é fazerem programas extensos demais. Os programas deviam ser mais curtos, para que os alunos tivessem o prazer de entender uma matéria a fundo. Porque eles acabam por ficar um bocado pela rama, porque têm de dar constantemente a saltar muito rapidamente. É preferível as pessoas saberem mais e melhor aquilo que aprenderam do que saberem tanta coisa. Às vezes as pessoas ficam obcecadas, porque tem de saber polinómios, tem de saber a geometria, tem de saber a combinatória, tem de saber não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Se calhar é melhor esquecer umas delas, não interessa muito, ou não interessa tanto quais, mas esquecer algumas delas e centrarmos em algo realmente que seja interessante e que possamos explorar aquilo até ao fim. Há não sei se é uma história, uma anedota, em que o matemático está a dar uma conferência e estamos a assistir, está a fazer umas demonstrações matemáticas e uma pessoa do público, também matemático, diz: eu não percebi como é que passaste dali para aqui. E o outro responde: mas é óbvio. E o matemático faz a pergunta, fica caladinho, cheio de vergonha, é óbvio. E vai para casa pensar. Pensa. Passado uma semana consegue perceber. E depois volta a encontrar o matemático no corredor e disse: tinhas razão, era óbvio. Isto é uma piada matemática. O que quer dizer é que, sou um bocado seco, o que quer dizer é que leva tempo para perceber. Depois de a gente perceber, dominar aquilo, torna-se óbvio. Não é? Então tudo aquilo que a gente hoje sabe que é óbvio, demoramos muito tempo, sabe? Fazer contas, não é? Nem aquelas contas básicas, toda a gente faz agora sem pensar, demorou muito tempo. E a matemática é um bocado assim, não é? É muito assim. A matemática, aliás, quer tempo e mais. É que quando nós entendemos é exatamente assim. Quando nós entendemos, aquilo parece tudo óbvio. E isso é um grande perigo para os professores, que é, quando nós ensinamos uma coisa durante anos e anos e anos, aquilo não é óbvio, aquilo é tudo trivial, aquilo é tudo... e nós esquecemos de quanto era difícil para nós entender aquilo quando nós éramos estudantes. Eu costumo dizer que há um escritor que é o Somerset Maugham. Ele diz que quando o juiz profere uma sentença, deve ter sempre um rolo de papel higiênico em cima da mesa, que é para se lembrar que ele também é homem. E eu diria que todo o professor, quando corrige o teste ou o exame, devia ter o exame dele próprio, quando ele era aluno, para se lembrar que ele também teve dificuldade a estudar aquilo. E de facto nós às vezes começamos a achar tudo aquilo, e é por isso que às vezes nós não entendemos. Como é que os nossos alunos não conseguem entender isto? Pois, porque para eles é a primeira vez, para nós não. Nós andamos aqui há anos a olhar para isto, já vimos isto de trás para a frente para trás. O meu orientador de doutoramento, ele tinha uma ideia que era muito gira. Ele dizia que ele, como eu era, e como a maior parte das pessoas, como eu disse há pouco, nas faculdades, metade do tempo nós ensinamos, metade do tempo nós fazemos investigação. E ele um dia disse-me: esta coisa de investigação não serve para nada. Não serve para nada daquilo que nós achamos que serve, de género, criar teorias. Estas teorias provavelmente vão cair no esquecimento. Na verdade, a grande vantagem de um professor fazer investigação é, quando chega no outro dia à aula, a ter sentido no dia anterior, na pele, não ter conseguido resolver uma certa coisa. Ou seja, porque ele vai ser muito mais modesto e muito mais compreensivo com o aluno, porque ele próprio também não conseguiu resolver o problema dele e também está com problemas a entender qualquer coisa. E de facto, eu acho que ele tinha toda a razão. Ou seja, faz-nos bem estudar coisas novas, para continuarmos com esta ideia para nós próprios de que quando nós tentamos entender uma coisa pela primeira vez, seja lá o que ela for, é difícil, é árduo, e é sofrível. Nós sofremos e não conseguimos e ficamos frustrados, e é isso que os nossos alunos sentem todos os dias.
sobre aquelas coisas que nós já achamos que são óbvias. Rogério, vamos lá uma volta de bicicleta? Vamos. Eu tinha prometido, sim, fazia aqui 2 crianças, vou ter aqui. Ok. Vou só arrumar isto. Ok. Para isso preciso. Vais precisar. Como? Vais precisar. Vou, mas eu já. Como é que se chama? Mónica. Uma salva de palmas aqui para a Mónica. Porque a Mónica... Eu vou pedir à Mónica que, já agora, só fazer aqui um enquadramento. Estas coisas que eu faço, tanto isto como aquilo, fazem parte de uns shows de ciência que eu agora apresento, que espero um dia vir cá aos Açores e fazer isto cá. Mas pronto, isto é só um bocadinho desse show. Eu vou pedir à Mónica que faça o seguinte. Pegue desse lado da folha e puxe a força. Ok, vou fazer o mesmo aqui. Ok, Mónica, nós cortámos este pedaço. Posso ficar com este pedaço? Posso mostrar aqui? Eu e a Mónica... Já vou dar este pedaço de papel. Eu e a Mónica cortámos aqui um pedaço de papel e ele puxou de um lado, eu puxei do outro. Nenhum de nós tinha qualquer controle sobre o tipo de folha que ia sair. Saiu uma folha, aliás, que tem um formato que é bem estranho, é quase um quadrado, mas não é bem, porque tem aqui umas pontas maiores. Calcular a área disto não é fácil. Nós, às vezes, sabemos e ensinamos os nossos alunos a calcular áreas de coisas simples, sei lá, retângulos, quadrados, etc. Mas esquecemos que uma folha, qualquer coisa tem área, não é? E isto tem uma área. E o que é impressionante é que esta bicicleta ali, não é minha, é aqui do João Miguel, aquela bicicleta sabe calcular a área desta folha. E vocês vão ficar impressionados com isso. Ou não? Não vão, porque reparem no seguinte, se eu entregar a folha à bicicleta, a bicicleta vai dizer qual é que é o valor da área disto, mas como é que nós temos a certeza que esse é o valor correto? Ok? É por isso que eu pedi à Mónica para vir aqui, porque ela vai calcular a área dessa folha, sabe calcular a área dessa folha? Não é fácil. Na verdade, a Mónica sabe, mas não sabe que sabe. Há uma forma completamente fora da caixa e muito simples de calcular a área desta folha. Este tipo de papel é o chamado papel de cenário. Eu escolhi o papel de cenário porque tem exatamente 100 gramas por metro quadrado. O que quer dizer que um metro quadrado desta folha tem 100 gramas, meio metro tem 50, um quarto metro 25, etc. Se a Mónica pesar esta folha, ela sabe imediatamente qual é que é a área daquela folha. Se a folha pesar 35 gramas, mede 0,35 metros quadrados. Tão simples quanto isso. Ok? É por isso que eu vou pedir à Mónica que pese esta folha. Eu tenho aqui uma balança. Esta balança é uma maravilha da técnica. Ela pesa com 1/100ª de grama de precisão. Mónica, eu tapei a parte das centésimas. Isto ainda está a estabilizar. Agora está 0. Eu tapei a parte das centésimas de grama porque não interessa. A bicicleta sabe calcular áreas, mas também não sabe assim com tanta precisão. Ok? Nós só nos interessa as gramas. Eu comprei esta balança, é curioso, na Amazon. E eles, na Amazon, acontece aquela coisa, isto custou $10, é uma coisa impressionante, aquilo que nós... Esta balança, não sei se tem ideia o que é uma centésima de grama de precisão, mas se nos puserem aqui na mão uma grama, nós não sentimos. Não sabemos que está lá alguma coisa. Agora imaginem que é cortar aquela coisa em 100 partes, pegar numa dessas 100 partes e pôr aqui em cima da balança e a balança sabe. Eu estava a dizer, eu comprei isto na Amazon e na Amazon acontece uma coisa curiosa, que é quando nós compramos qualquer coisa, enviam-nos e-mails a dizer quem comprou isto também comprou não sei o quê. E então, desde que eu comprei isto, não param de cair e-mails em casa com outras coisas para vender drogas. Eu vou pôr então Mónica vai trabalhar aqui. Só um momento. Vou confirmar que a balança fica a 0. Eu vou pedir à Mónica, ainda não coloca ali, porque eu vou pedir à Mónica uma segunda coisa, que eu tenho aqui uma prancheta e vou colocar aqui uma folha nesta prancheta e vou pedir à Mónica que depois de ver o número que vai aparecer na balança, o número em gramas, ela vai com este marcador, e essa é a parte importante, Mónica, que é depois de ver o número, vai virar a prancheta para si e vai escrever aqui. O ideal é ninguém ver. Vai escrever aqui com algarismos grandes o número de gramas que aparecer ali. Depois levanta, dobra o papel em 4, em 5, pode pôr no bolso, tem os bolsos e vai ficar com isto para si. Ok? Eu vou deixar aqui. A balança está a 0, pode trabalhar. Eu vou para ali com a minha bicicleta, minha não, do
São Miguel, nós não vamos ver o valor que vai aparecer. As pessoas aqui à frente façam uma coisa, quem controla o trabalho da Mónica. Mónica, atenção, isto é importante. Pode. Mas aquela folha não pode tocar na mesa, ou seja, ela tem de tocar só no prato da balança. Porque se ela tocar na mesa, estamos perdidos. Eu não sei se a Mónica é matemática, pois isso era botania. Ou trabalho experimental, esta coisa mais experiências, Mónica mais teoria, não é? É isso, cuidado. Cuidado, já está? Agora, tira a prancheta. Está bem pesado? Sim, já está? Já? Então vira a prancheta, escreva. Não. Prancheta, já tem o número aí? Já. Dobrado no bolso? Sim. Ok. Então agora a bicicleta vai trabalhar. Eu agora tenho aqui um problema que é, eu vou tentar fazer isto aqui, já que estas cadeiras aqui estão livres, eu vou tentar fazer isto neste centro para que seja visível para toda a gente. O que é que nós vamos fazer? Bem, a primeira coisa é que a Mónica neste momento é a única pessoa que sabe a área daquilo. É por isso que nós vamos colar a boca dela. Não. Na verdade, o que nós vamos fazer com esta fita cola é colar esta folha aqui no chão. Mónica, não se importa de abrir a folha, nós vamos colar a folha no chão. Porquê? Porque a bicicleta vai circular por cima desta folha e ela vai... Espero que isto funcione aqui na Alcativa. A bicicleta vai circular por cima da folha e ela vai sentir o tamanho desta folha. E, portanto, avaliar a área desta folha em metros quadrados e, portanto, naturalmente, o valor em gramas dela. E, portanto, vai adivinhar o valor que a Mónica tem no bolso. Para isso, eu vou pegar aqui nesta bicicleta. Eu vou então pegar aqui, não sei, vou talvez aqui para este lado. Vou para este lado, por aqui a bicicleta bem no centro, ok? A bicicleta agora vai começar a trabalhar, ela vai até aqui à extremidade da folha. A Mónica não foi muito amiga, porque isto está tudo torto. E esta parte ali é a parte mais simples, ou vamos talvez por este lado. Esta parte aqui é completamente aos esses, porque foi cortada assim ao caso, aqui pior ainda. Vamos fazer todo o perímetro, reparem, estamos a fazer todo o perímetro desta folha e a bicicleta vai sentir, ao fazer todo o contorno da folha, ela vai sentir o tamanho desta folha. E com isso vai avaliar e vai me dizer qual é que é a área desta folha. Vocês viram que algo estranho. Eu tinha aqui um registro. O que está a acontecer aqui é o número de magia. Estão de acordo? Há um número, nós estamos aqui a tentar adivinhar. Vai aqui acontecer magia. Os mágicos fazem uma coisa que é constantemente direcionam a atenção das pessoas para um sítio quando a parte mais importante está a acontecer noutro. Aquela ideia de, ok, ela está ali e na verdade ele está a pôr o coelho na cartola. Aqui é a mesma coisa, só que eu não quero que ninguém perca nada. O que eu estava a chamar a vossa atenção para a roda da frente, estava aqui a contornar, mas na verdade a parte mais importante estava a acontecer na roda de trás. Eu tinha um giz, estava a fazer aqui umas marcações e para que vocês não percam mesmo nada, vou repetir a experiência agora aqui. Ou talvez, sim, aqui, porque ali não dá. Reparem, eu coloco a bicicleta aqui no centro da folha e com o giz marco o sítio onde a roda de trás está no início. Ok? Agora vou começar a fazer o perímetro e reparem que a roda de trás vai andar para trás e para a frente e ela, ao andar para trás e para a frente, na prática, quando ela terminar todo este circuito, ela vai estar num sítio diferente. E é através dessa mudança de posição que a bicicleta comunica comigo, ou seja, que ela me diz qual é que é o valor da área. Faço aqui, esta parte agora aqui é a parte mais simples, é aqui esta reta, volto aqui ao centro, faço aqui de novo uma marcação, vejo qual é que é esta distância, e esta distância agora pode ser medida com uma fita, com a minha fita métrica, a fita de costura lá de casa. Eu meço esta distância, aqui isto ficou um bocadinho como é Alcatifa, não é assim tão fácil. Confirmar. E então? A bicicleta acha que no bolso da Mónica existe
Agora aqui tem de ser um bocadinho tolerantes. Ok? Reparem no seguinte. Imaginem que a bicicleta tinha visto, não sei, 26.99 e que a Mónica viu 27.01. A Mónica diz 27, a bicicleta diz 26, ok? Se houver um valor de diferença, quero uma boa salva de palmas para a bicicleta na mesma, ok? Ok? Se houver dois valores, aquilo é uma bicicleta. Okay? Ela não tem nada, é a bicicleta de Miguel, teve sempre na garagem até agora, ela não tinha nada a ver com isto. A minha vá que não vá, ok? Mas a de Miguel não tem a dar aqui, a vossa seguramente está lá na garagem arrumada. Mas, se ela acertar no valor exato, bem, então aí as pessoas aqui todas da biblioteca vão ter de vir aqui, porque vai haver uma sala de palmas tão grande, vão pensar o que é que está ali a acontecer, será que é mesmo matemática? Então, a bicicleta acha que existe 32 no bolso da Mónica, mostra! 32! 32! E pronto, é isto que é matemática. Eu pensei que eu tenho que saber isso. Bom, eu agora passaria para o último tópico, eu não sei o que era falar um bocadinho, que tem a ver com a tua carreira de showman, de divulgação de matemática, e eu, porque eu não sei a história, gostaria de saber como é que começou o teu interesse pela divulgação, como é que começou isto é matemática, e depois, qual é o futuro, o que é que tens em mente, não é? Porque o programa já acabou há algum tempo. Sim, sim, sim. Portanto, se fartaste ou se... É isso. Eu comecei justamente, como disse há pouco, eu quando era investigador e quando fazia só investigação e era professor, o que eu gostava mesmo era de apresentar as coisas oralmente. Adorava fazer palestras e portanto, comecei a tentar criar palestras mais interessantes quando ia a congressos, tentar tornar aquilo que eu investigava e explicá-lo de forma mais atrativa. Depois comecei a fazer muito palestras em escolas. Depois fiz uma coisa que é o FameLab, que é uma coisa parecida com aquilo que aconteceu aqui, que é uma espécie de stand-up science, que é uma coisa que a pessoa vai para o palco e tenta contar uma história de ciência. Eu fiz isso com matemática, depois fiquei nos 10 finalistas, depois me convidaram para fazer este programa e para mim é uma maravilha. Eu costumo dizer, quando as pessoas me perguntam se eu gosto de fazer isto em matemática, eu digo que eu adoro, porque é o melhor cenário possível para um professor. Porque, primeiro, posso escolher aquilo que eu ensino. Por escolha, eu posso escolher o tema e posso escolher aquilo que é mais interessante. Segundo, tenho montes de... tenho uma equipa para tornar aquilo interessante e para tornar uma equipa de especialistas. Tenho um realizador, tenho um guionista, etc. E, finalmente, não tenho exames para corrigir. É só ensinar. Já repararam? Imagina o que era a nossa vida se fosse só ensinar. No final não havia exames. E, portanto, basicamente esta é a minha vida. O que é que vai acontecer a seguir? Pois, nós fizemos isto em matemática que correu bem. Aliás, eu acho que correu mesmo muito bem. Foi um sucesso para um programa de matemática. Ninguém estava à espera. No início, a SIC queria que nós pagássemos nas primeiras séries para estar na SIC. Cada vez mais eles perceberam. No final, em algumas semanas, foi o magazine mais visto da SIC Notícias. E, portanto, acho que foi um sucesso como programa de matemática. Às vezes, até agora, tenho um bocadinho de medo de fazer uma coisa diferente e não ser um sucesso tão grande, porque aquilo, de facto, correu muito bem. Para além de todas as loucuras que nós fizemos, porque podíamos ter estragado um bocado a nossa imagem, e espero eu que não tenha. Mas pronto, correu bem. Agora, no futuro, sim, neste momento tenho estes shows de palco, que estou a levar. O ano passado levava mais as escolas, este ano estamos a tentar levar isto a auditórios, ou seja, auditórios com mais condições técnicas, porque transformamos aquilo numa coisa mesmo tipo peça de um espetáculo, com sonoplastia, com uma equipa, temos luzes, temos som. Terminamos, este de facto é o final de um dos shows, que chama-se A Minha Bicicleta Calculárias, que é todo sobre bicicletas. Eu gosto muito de bicicletas, aliás, tenho uma t-shirt com uma bicicleta e, portanto, segui um bocado a minha paixão, que é juntar as bicicletas com a matemática,
temos depois um outro que se chama Os Maiores Segredos do Mundo, do qual aquela corrente é uma parte, que é sobre fenómenos que nós não conseguimos ainda explicar atualmente, mas tudo isto com muita matemática. E no futuro, eu acho que quase certeza vamos ter aí qualquer coisa agora para a televisão no futuro, porque já temos dinheiro, já temos uma parte do dinheiro, já temos metade do dinheiro, o que é bom. Mas, portanto, não sabemos o que é que vai ser. Se vai ser continuação do sistema matemático, ainda está muito numa fase de negociação, de pensarmos, talvez seja continuação do sistema matemático, talvez seja uma outra coisa mais documental, mais tipo de documentário de ciência, mas vai ser seguramente com este estilo que eu acho que é um bocado, me caracteriza, que é um pouco brincalhão, um pouco aquela matemática do dia-a-dia, um pouco aquelas coisas como esta, que eu adoro este número. Já agora querem saber mais sobre isto? Assim, o que eu fiz aqui, isto eu normalmente termino assim, porque eu acho que fazer comunicação de ciência nós não temos de explicar toda a ciência, podemos deixar só o bichinho, as pessoas ficam curiosas como é que aquilo foi feito. De facto, seguramente tem ali contas, tem matemática ali por trás, mas que matemática era essa? A matemática que está aqui por trás é uma matemática que não é assim tão simples, no sentido de explicar isto totalmente para um aluno secundário não é fácil, isto envolve uma coisa que se chama o Teorema de Green, que é uma coisa que só se utiliza na matemática no ensino superior. De qualquer forma, há uma coisa muito curiosa sobre isto, e isto que vocês podem fazer nas escolas, que é, o que eu fiz aqui basicamente foi reproduzir aquilo que se fazia antigamente, que os engenheiros faziam antigamente com um instrumento de cálculo que se chamava o planímetro. Antes de haverem computadores, e portanto nós hoje colocamos no computador uma carta militar ou qualquer coisa e é fácil de calcular áreas. Antigamente o que as pessoas faziam era estendiam uma carta militar ou outra coisa na mesa e tinham um instrumento mecânico que faziam basicamente o que eu fiz. Andavam em torno do perímetro e tal, e isto, o que é mágico nisto é transformar aquele circuito todo, ou transformar aquela área numa distância que eu depois posso medir com uma régua. E isso pode ser feito com uma bicicleta, e essa foi, digamos, a parte original, a minha parte original, foi descobrir que uma bicicleta, na verdade, pode ser utilizada como um planímetro. Se quiserem fazer isto nas escolas, podem fazer, ou em casa, se quiserem fazer, eventualmente não tem uma balança daquelas, $10, mas também podem comprar, mas podem fazer com formas geométricas conhecidas, quer dizer, para os quais seja fácil calcular a área, e depois fazer uma coisa muito simples, que era o planímetro, este em concreto. Havia vários tipos de planímetro, mas este em concreto era aquele que se chamava o planímetro de machadinha. Se procurarem na internet, procurem Acher Planimeter. E o planímetro de machadinha é uma coisa que se pode fazer numa escola, tipo em trabalhos manuais, que é basicamente pegar num arame, e o arame sobe, depois anda 10 cm na horizontal e depois desce. E uma das pontas deixam aguçada, que é o equivalente à roda da frente. A outra, na parte de trás, fazem, é por isso que se chamava de machadinha, porque espalmam de forma a ficar uma lâmina. Okay? E então, a parte da lâmina, quando a ponta faz o perímetro, a parte da lâmina anda para trás e para a frente, tal e qual como roda de trás, porque como é uma lâmina, escorrega no papel só nesta direção. E então eles utilizavam, essencialmente este era o tipo de planímetro que era muito utilizado no campo, por exemplo, por engenheiros geógrafos, porque era um planímetro que era muito simples, aquilo basicamente era um pedaço de ferro. E eles o que faziam era, punham a carta em cima da mesa e depois colocavam a ponta, como eu fiz, no que aquilo que parece ser o centro da folha. Portanto, vocês imaginam que aquilo é uma bandeja, imaginam o sítio onde devem pôr o dedo, o chamado centro de massa, é o sítio onde se põe o dedo, de forma que aquilo fique mais ou menos em equilíbrio. Não tem de ser muito preciso. Colocam mais ou menos naquele centro. E o que eles faziam até era dar uma pancadinha na parte da machadinha, de forma que a machadinha fizesse uma pequena marca no papel, que foi o que eu fiz com o giz. Eles depois, a partir desse centro, andam com a ponta até à extremidade da folha, fazem todo o perímetro, quando voltarem ao mesmo sítio, voltam de novo ao centro. Voltam a marcar o sítio onde está a parte de trás, a roda de trás. Medem aquela distância e essa distância, se aquilo tiver 10 cm, coincide com a área do papel. Podem fazer isso em ponto maior, por exemplo, podem fazer isso, eu aqui utilizo 1 metro e portanto é depois fazerem uma regra de 3 simples e transformar uma coisa no outro. Portanto eu aqui utilizo, esta bicicleta é uma maravilha porque, era o que estava a dizer ao Miguel, normalmente quando eu, até na bicicleta que eu tenho lá em Portugal, no continente,
A bicicleta que eu tenho no continente é um bocadinho mais curta que esta, ou seja, a distância que os tais 10 centímetros ou o metro ou qualquer coisa não é importante. Porquê? Porque na prática a área do papel vai ser proporcional ao comprimento. Portanto, o que eu faço com a minha bicicleta, e foi o que eu fiz com esta, eu fiz a experiência, primeiro com um papel qualquer, que eu cortei, pesei, e vi qual é que era aquela medida. E comparei com o tamanho do papel. Por exemplo, a bicicleta que eu tenho em Portugal, em Portugal continental, que é a minha bicicleta, eu tenho de adicionar 5%, ou seja, aquela distância é um bocadinho mais curta que a área do papel. Eu adiciono 5% e digo qual é que é o valor. Mas esta aqui era o que eu estava a dizer, nunca me tinha acontecido, quando eu vou para fora e tenho e não posso levar a minha bicicleta, porque vou de avião, o que eu faço é peço uma bicicleta e aí tenho que fazer a experiência de novo para aquela bicicleta. Esta bicicleta é muito curiosa porque dá exatamente o valor. Ou seja, o valor que eu medi ali é exatamente o valor que eu disse. Normalmente nestes espetáculos eu tento tapar um bocadinho, porque às vezes as pessoas ficam com a pulga atrás da orelha, porque eu meço, sei lá, 32 e depois digo 35. Mas aqui é exatamente o valor que eu medi. E é real, muitas vezes eu digo o valor ao lado. Ou seja, cerca de metade. Ontem, curiosamente, fizemos isto também e deu exatamente o mesmo valor, hoje deu o valor certo. Cerca de metade das vezes acerta-se no valor correto, outros 40% das vezes fica ali um valor ao lado, e depois ali 10% por alguma razão falho por 2. Onde faz uma bicicleta bacana. É. Estou aqui muitos professores de matemática e não só, e eu tenho duas perguntas relacionadas. Tu achas que, para melhorar o ensino, nós temos a ciência, a biologia, a física, há muitos, hoje em dia, em Portugal continental e aqui nos Açores, centros de ciência, e que levam a ciência de uma forma mais divertida. Tu achas que a matemática também pode beneficiar, o ensino da matemática pode beneficiar por ter um lado mais comunicação de ciência, mas que não seja pesado, não é? Acho que isso pode ajudar a que os alunos mantenham, não desistam da matemática tão cedo, ou continuem a gostar da matemática, porque têm esse incentivo. É isso que eu acredito, por isso é que eu faço. Por isso é que eu faço pertinente a atividade, de facto. É isso. Eu enquanto aluno, eu acho que beneficiei muito disso. Eu tenho um percurso meio estranho, porque eu não era assim apaixonado por matemática até chegar ao ensino superior. E nem tinha boas notas na matemática, eu tinha assim notas médias suficientes para passar, e eu também não era assim, nunca me preocupei muito com notas. Felizmente, naquela altura, nós não tínhamos ficar estressados desde crianças a pensar em entrar na universidade. E a verdade é que entrei em matemática e depois apaixonei-me realmente por matemática na universidade e eu lia muito. É por isso também que eu tenho esta bagagem de nós fizemos 143 episódios sobre temas diferentes e foi tudo eu que escrevi. Ou seja, porque... E atenção, escrevemos 143 e tenho uma lista, neste momento, de cerca de 300, mais 300 ideias para mais episódios. Porque eu sempre que fazia muitas vezes adicionava à lista outras ideias, ou muitas vezes as pessoas mandam um e-mail, tenho que falar sobre aquilo, e eu, quando é uma ideia boa, ponho nessa lista. Mas, portanto, gostava de dizer que eu li muito sobre divulgação. E isso eu acho que me ajudou muito, porque eu acho que os alunos deviam ter mais, mas cá está, precisávamos de talvez programas menos tensos para falar mais sobre estas coisas, porque quando o aluno relaciona aquilo que está a aprender na aula com aquilo que leu num livro qualquer, num outro lado qualquer, aquilo ele torna-se uma esponja, não é? Porque de repente relaciona coisas, as coisas no nosso cérebro, quanto mais relacionadas estiverem umas com as outras, mais incrustadas ficam, não é? E portanto nós lermos qualquer coisa e depois criarmos relações e tudo isso, eu acho que é maravilhoso. Eu acho que uma das razões que eu de facto comecei a ter boas notas era isso. Eu lia sobre divulgação e depois estava nas aulas e de repente via uma ligação, isto deve ter a ver com aquilo, agora já posso utilizar para qualquer coisa. E isso torna o ensino da matemática muito mais interessante, para além de que isto é cultura geral, quer dizer, aliás, como qualquer outra coisa que nós aprendemos na escola, mas
mas é isso. Eu acho que é uma pena que uma das coisas que eu pensei muito na vida, aliás, um dia acho que gostava de escrever um livro sobre isso, sobre o porquê deste bicho-papão da matemática, o porquê das pessoas não gostarem de matemática. E uma das razões, na minha opinião, tem um bocado a ver com isto, tem a ver com as pessoas no dia-a-dia não têm um imaginário sobre aquilo que a matemática é, ou sobre aquilo que a matemática faz, não é? Nós, quando falamos, pensem na situação típica, estão no café. Bem, muitos daqui são professores de matemática, mas imaginem um grupo de pessoas normal. Estão no café, normal. Pois, é só que eu tenho uma tendência de falar. Exato, para ser, de facto, não são muito normais. Mas quando as pessoas começam a falar de matemática, imediatamente caem no ensino da matemática. Ou seja, as pessoas começam a falar de matemática e imediatamente começam a falar sobre se eu tive um professor bom ou não, se o meu filho está a ter boas notas, se não sei o quê, e nunca falam na matemática em si. Isso não acontece, pensarem com outras áreas, sei lá, sobre economia. Quando as pessoas falam de economia, não falam sobre o ensino da economia, falam sobre economia. Se falam sobre história, não falam sobre o ensino da história, falam sobre história. Porquê que quando se fala sobre matemática, se tem de falar sobre o ensino da matemática? Claro, é interessante falar, pronto, todos nós estamos relacionados com a matemática também por causa do ensino. Mas eu acho que é muito porque as pessoas não têm este tipo de coisas. Aquilo que eu pensava quando comecei a escrever isto em matemática, eles diziam, qual é que é o teu objetivo? O meu objetivo é que as pessoas tenham mais coisas para falar no café, para falarem umas com as outras, que tenham a ver com matemática. E quando falarem de matemática, não tenham necessariamente de falar sobre o ensino da matemática, que é interessante seguramente, mas também é interessante falar, olha, agora depois de verem lá no café vão dizer, olha, vi aquele matemático que foi lá na biblioteca e calculou a área com uma bicicleta. E isso fica na cabeça das pessoas e fica no imaginário das pessoas e é agir. As pessoas, sei lá, um dia destes dizem, olha, sabias que dá para calcular uma área com uma bicicleta, que curioso. E acho que é isso que ajuda, ou seja, cá está, mais uma vez voltamos àquela nossa questão de há pouco, que é aquilo que nós aprendemos na escola, no nosso dia-a-dia, muitas vezes não se reflete diretamente nas coisas, nós não conseguimos apontar, ok, eu comportei-me desta forma porque aprendi isto. É todo ou seja, isto muda as pessoas passam a falar naturalmente coisas diferentes, sem darem por isso. E isso muda as pessoas, porque ao falarem sobre coisas diferentes, têm interesses diferentes, ao terem interesses diferentes, vão aprender novas coisas diferentes, vão ter relações diferentes com as pessoas. E tudo isso muda as nossas vidas, sem termos de andar à procura de onde é que nós aplicámos os polinómios da última vez na nossa vida, que se calhar diretamente foi nunca. Eu também sou matemático e contam-se pelos dedos das mãos as vezes em que eu estava lá a fazer a minha bricolagem e fui buscar um bloco, olha, chegar a fazer umas contas para ver qualquer coisa. Eu já fiz muitas perguntas e gostava que tivessem questões a levantar, alguma coisa. Bom, já é um bocado tarde, eu teria mais uma última questão, que se tu achares relevante, faz aquilo que a gente combinou, diz, isto é muito interessante, mas o mais interessante é isto, que é, há em Nova Iorque um museu que é muito famoso, que é o MoMA, que é o Museum of Modern Arts, vocês conhecem, o Museu da Arte Moderna, e há um outro museu que tem uma designação muito semelhante, mas depois tens que, à frente, Mathematics. Não sei se conhece, MoMA. Eu estive lá. Eu só sei pela net, não sei isso. Basicamente, aquilo não é propriamente um museu, aquilo é uma espécie de centro de ciências, mas para a matemática. Porque tem muitas coisas também hands-on ligadas à matemática. Tu poderás dizer, não, tiveste lá. Que eu saiba, em Portugal continental e em Portugal não continental, não existe nada equivalente. Não sei se já está todos utilizados. Tu achas que haveria lugar para coisas dessas aparecerem? Achas que seria um complemento às coisas que tu fazes e os colegas não fazem? Tu achas que isso faria sentido? Sim. Seria útil? Sim, eu acho que faria todo sentido. Isso seria útil. É uma forma diferente de divulgar matemática. Eu vejo para mim, a divulgação da matemática, que já está também, tal e qual como na matemática, os matemáticos puros, os matemáticos completamente aplicados, eu acho também na divulgação da matemática, há aquelas pessoas que o interesse delas é ensinar coisas e as pessoas fazem divulgação por entretenimento.
eu a defendo e gosto mais, e acho que sou mais bem emprego, como a minha mãe dizia, a fazer aquela matemática, aquela divulgação matemática que é apresentada como puro entretenimento. E isso eu acho que é uma coisa, às vezes é uma batalha que eu tenho que ter com os meus colegas, que é, às vezes, as pessoas quando se fala em divulgação de matemática, as pessoas pensam logo, tenho uma oportunidade para explicar matemática às pessoas e não sei o quê. Não, esqueçam isso. Quando nós vemos um programa de vida selvagem, nós não estamos ali para aprender biologia. Estamos ali pelo prazer de ver um programa de vida selvagem. E eu acho que a matemática deve ser a mesma coisa. Nós devemos de... E é assim que eu vejo o programa na SIC Notícias. Eu gostava que as pessoas vissem aquilo pelo prazer de ver aquilo sem qualquer pretensão de aprenderem alguma coisa. Porque, é claro que depois o aprender é um subproduto, é um efeito secundário, tal e qual como ver um programa de vida selvagem. Aprender sobre biologia é um subproduto, é um efeito secundário, mas as pessoas sentam-se, estão cansadas do seu dia e querem ver os animais e pensar noutra coisa qualquer. E aqui também, só que o animal aqui são fórmulas e são ideias, são coisas de matemática. Ou seja, isto para responder à questão de que eu vejo com bons olhos e vejo também com bons olhos que haver coisas que sejam apresentadas de forma mais lúdica. É isso, quer dizer, nós não temos de estar sempre estressados. Está aí a matemática, nós temos este stress também porque nos criaram esta herança, porque nós passámos muitos anos e principalmente quando fomos submetidos à matemática foi só para aquilo, foi só para aprendermos e para sermos avaliados. E então achamos que quando estamos a ver qualquer coisa de matemática ficamos estressados, será que eu entendi tudo, será que percebi tudo? Não temos de perceber tudo. E nestes centros, às vezes, não sei, as pessoas dizem, ok, as pessoas, os miúdos entram lá e saem, e aquilo foi uma brincadeira, mexeram em umas coisas e não sei o quê. Está bem, mas aquilo marcou-os também, não é? Eles viram que havia coisas talvez interessantes para brincar que têm a ver com geometria, que têm a ver com, ou seja, indiretamente, eles podem não ter percebido toda a matemática daquilo, mas aquilo mexeu com eles. É por isso que eu não me preocupo de apresentar isto muitas vezes nestes shows, e no final, às vezes há perguntas, outras vezes não há, mas quando não há perguntas e vamos todos para casa e eles ficam sem saber como é que isto foi feito, não me interessa. É um número de magia que claramente é matemática, só o facto de perceber que há uma folha, só o facto de perceber que há uma relação entre o peso da folha e a área da folha, já é interessante por si próprio, é super interessante. Normalmente nós não pensamos em calcular a área de uma folha pesando uma folha. E tudo isso são só ideias curiosas e interessantes. Mas pronto, cá está, eu estou a trabalhar naquele lado da divulgação que é, eu acho que a divulgação deve ser entretenimento. Pelo menos da forma como eu faço. Alguma questão? Já estamos um bocadinho adiantados. O projeto é capaz de enviar aqui um bocado. Ainda queremos ir à Feira de Ciência. Uma pergunta? Sim, força. Sim, claro. As médias de ingresso dos cursos dedicados à matemática têm subido exponencialmente nos últimos anos. Sim. O que quer dizer que pessoas que até gostam de matemática, e deu o seu caso que não era um aluno excelente, eu não teria entrado em matemática. Não teria entrado em matemática, o que é uma pena. Estamos a ficar com... Tem havido um afunilamento e um espartilhamento de, só mesmo alunos. É um facto, mas esse é um drama de quem está no ensino superior e vê isso acontecer e é inevitável. Nós não temos, quer dizer, também não sei, há países que têm esta, por exemplo, em França, acho que é assim, que eles admitem toda a gente na universidade, depois ao fim do primeiro ano dizem que pode continuar. Provavelmente seria mais justo no sentido em que essas pessoas, se calhar eu seria um caso que nem sequer, não tinham assim grandes notas, mas depois apaixonariam-se por aquilo no ensino superior, e eu se calhar seria alguém que era pescado por isso. Por outro lado tem a desvantagem de muita gente ficar ali um ano e depois perde aquele ano. Mas a matemática exige tempo e maturidade. Sim, e se calhar claro. Não é com 17 ou com 18 anos que se está naquele potencial para... Absolutamente. E está-se a perder, se calhar, grandes talentos. Há agora aí uma grande discussão sobre a forma como se deve fazer o acesso à universidade. E, por exemplo, uma das coisas que as pessoas estão a discutir muito é libertar o secundário
da seleção de alunos para o secundário, ou seja, de alunos para o superior. Ou seja, o secundário vive muito atualmente de preparar os alunos para fazer os exames, e isso mata um bocadinho o ensino. É claro que isso vai ser substituído porque provavelmente um sistema parecido com o que existe em muitos países, que é as próprias universidades escolherem os seus próprios alunos. O que também posso dizer, ok, isto é melhor. Tem vantagens e tem desvantagens. Tem vantagens porque a própria universidade pode definir critérios mais justos, por exemplo, em vez de ser só uma nota, pode fazer entrevistas, pode, por exemplo, pedir coisas específicas, sei lá, escreva uma carta de motivação para ir para este curso, que eu acho que era uma coisa interessante pedir aos alunos. Em contrapartida, os alunos vai ser mais difícil. Vamos supor que eles querem concorrer a matemática, provavelmente vão fazer 3 ou 4 exames em universidades diferentes, com a esperança de entrar numa daquelas. Provavelmente é melhor, eu diria que é melhor. Depois também tem outra coisa, que é esta coisa de nós às vezes tendemos a ser um bocadinho, e no estrangeiro isso não acontece tanto, que as pessoas são mais objetivas, aquela coisa de depois de escolher o filho do sobrinho, não sei o quê, que se calhar corremos o risco disso acontecer também no acesso à universidade, que é o afilhado não sei quem, se calhar não é assim tão bom, mas tem um conhecimento lá dentro e a pessoa entra. Não sei. Também as próprias faculdades têm concorrido um bocadinho para isso, porque não sei como é que é na sua faculdade, mas, por exemplo, estou a dizer isso porque o nosso filho está a estudar matemática aplicada e computação no técnico. Sim. E no técnico, o que eles têm notado é que de ano para ano é cada vez mais difícil. As frequências dos anos anteriores são mais fáceis do que naquele ano. Ele neste momento está no segundo ano, as do primeiro ano já são mais difíceis que as deles foram. Tem-se subido cada vez mais. Ou seja, o nível, mesmo dentro da universidade, mesmo dentro da universidade. Esse é o ponto, é que nós professores achamos sempre que queremos ensinar mais e mais e mais. E cá está, quanto mais fortes chegam os alunos, eles aguentam mais, depois é chegar com mais matéria. Mas também em contrapartida, vão ser se calhar melhores profissionais, não sei, vão ter uma formação mais sólida. Mas pronto, esses são os dramas do ensino, quer dizer, já acontecia há muitos anos em medicina, não é? E sempre aconteceu aquela coisa que as pessoas entravam em medicina com médias 19 e não sei o quê. E as pessoas às vezes perguntam-nos o que é uma média 19. Revela de facto que aquele aluno vai ser um bom médico. Se calhar não tanto. O que aquele aluno é um bom fazedor de exames. É bom a empinar coisas e é bom a gerir dentro daquele sistema, que é aprender coisas, depois de estar no exame. E se calhar há pessoas que teriam uma vocação tremenda para ser médicos, não têm acesso à profissão por causa disso. E agora começa a acontecer o mesmo com a matemática. De facto, não sei se têm ideia, as médias em matemática têm subido de uma forma, eu não digo exponencial, mas diria aritmética, e tem sido assim. Nos últimos 5, 6 anos, na minha faculdade, subiu de 12, neste momento está quase no 17, a nota mínima de entrada. E porquê é que isso acontece? Todas as médias têm subido, em geral, nós temos reparado, e em particular eu tenho estado curioso sobre isso, todas as médias têm subido na faculdade e em geral no país, mas matemática tem subido mais que as outras. Todas as médias têm subido, na minha opinião, mas cá está uma teoria, não faço ideia se é realmente a verdadeira razão, é porque há mais gente a querer aceder ao ensino superior. E, portanto, atualmente, a situação, os miúdos são mais competitivos uns com os outros. Como há mais gente, tem esta percepção. Por exemplo, outro exemplo onde isso está a acontecer é no facto dos nossos alunos estarem cada vez mais a trabalharem para currículos paralelos. Cada vez mais as pessoas estão a fazer voluntariados, os nossos alunos estão a fazer voluntariados, estão a fazer coisas que possam acrescentar ao currículo, porque sentem que isso vai ser uma mais-valia na altura de obter um trabalho. E quando era no meu tempo, isso não acontecia, porque o mundo não era tão competitivo como é hoje. Portanto, como as pessoas estão a fazer isso, também estão a estudar mais, o que quer dizer que o bolo das pessoas
tem boas notas está a ser cada vez maior, o que faz com que as universidades, principalmente as universidades mais de ponta, consigam cortar, digamos, 5% melhores que entram nessas, ou 10%, 20% que entram nessas universidades, cada vez são 20% com notas melhores. E isso claramente está a acontecer. O facto de matemática estar a crescer mais ainda que as outras, eu gostava de dizer que isto é matemática, mas acho que não deve ser isso. Eu diria que a verdade é que também soube recentemente que em Espanha também está a acontecer o mesmo. Não sei o que é que acontece noutros países, mas em Espanha... assim. Mas eu acho que a minha explicação para isso tem a ver com o facto de a percepção das pessoas estar a mudar e claramente quando aparecem rankings de empregabilidade, normalmente matemática está no topo. Por exemplo, um dos rankings que é muito conhecido, que é feito nos Estados Unidos, que mede a satisfação das pessoas com uma certa profissão. Vários anos a matemática esteve no topo, muitas vezes eles têm profissões mais específicas, por exemplo, actuariado. Actuariado, não sei se sabem, é basicamente matemática especialista em seguros, bancos, etc. E várias vezes esteve no topo. Normalmente estão ali 2 ou 3 profissões que têm a ver com matemática, estatístico, matemático puro, actuariados, que estão nas 10 primeiras posições, nas 10 primeiras melhores profissões do mundo. E eles não medem só o valor de salários, medem a satisfação, o quanto o trabalho é um trabalho pouco estressante para a pessoa, a satisfação da pessoa com o que faz e tudo isso. E, portanto, o facto de, não sei, as pessoas também cada vez, e é um facto, cada vez mais a matemática vai ter um papel determinante no futuro. Porquê? Porque cada vez mais o mundo é mais competitivo, não acontece só ao nível das escolas, cada vez mais, porque antigamente um CEO, um chefe de uma empresa, fazia as suas decisões baseado na intuição. Ele achava, ok, agora este produto deve ser melhor para o ano, então nós vamos apostar mais nesta área ou mais naquela. Atualmente, isso não acontece. Atualmente eles têm equipas de matemáticos a fazer estudos estatísticos, estudos de mercados, ou seja, cada vez mais, isso acontece na liderança de empresas, mas também acontece na produção de medicamentos, em tudo na vida, em que cada vez mais os processos estão mais otimizados, cada vez mais são mais evoluídos e, portanto, cada vez mais o papel da matemática é determinante nos processos de ponta. E isso faz com que a matemática seja cada vez mais determinante no futuro. E isso faz com que, se as pessoas têm essa percepção, tendem a ir mais para essas áreas. Vamos agradecer ao nosso convidado.